Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos trabalhar hoje com propriedades magnéticas, tá? A gente, com esse vídeo, encerra a parte de atomística. Então, olha só, para quem está nessa saga desde o início comigo, né? A gente pegou a aula 5, que era atomística, a gente voltou para revisar a distribuição eletrônica, depois a gente revisou números quânticos e agora a gente consegue falar de propriedades magnéticas, tá? Então, eu deixei indicado para vocês aqui, tá? Tipo, final do módulo 2, início do módulo 2, final do módulo 1, meio do módulo 2, tá? Porque essa seria a sequência melhor para sua aprendizagem, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, olha só, como a gente já consegue fazer a configuração eletrônica do ferro de cabeça, né? Sabendo que o ferro está aqui, eu sei que ele pertence ao 4s2, 3d1, d2, d3, d4, d5, d6. Então, eu já sei a configuração eletrônica do ferro, né? 3d6. Eu também sei que esse cara aqui, que é o último subnível, né? Que é o D, ele tem 5 orbitais, porque cabe até 10 elétrons. E eu também sei a regra de Hund, que a gente vai colocando um elétron, né, paralelo em cada orbital, um spin-up, né, para só depois entrar aqui, porque tem 6 elétrons, né, então tem que entrar mais um elétron aqui, conforme Pauli, né, com um spin contrário, né, para baixo. Então, olha só, esses dois elétrons aqui, eles estão em par, eles estão formando um parzinho. Por isso que o nome deles é elétrons emparelhados aos pares. Enquanto esses 4 elétrons aqui, eles estão sem os pares, né? Deles respectivos. Então a gente chama de elétrons desemparelhados. Quer dizer o quê? Sem pares. Eu também posso chamar eles de elétrons celibatários. Esses elétrons desemparelhados vão ser responsáveis pelas propriedades dos paramagnéticos e dos ferromagnéticos. O que muda é a quantidade de elétrons para e ferromagnéticos, tá? Quantidade de elétrons desemparelhados. E se eu tiver elétrons emparelhados, eles são diamagnéticos. Então, vamos escrever essas três propriedades aqui, tá? Que a gente tem três propriedades da matéria que são paramagnetismo. O paramagnetismo quer dizer atração fraca e eu tenho menos elétrons desemparelhados. O ferromagnetismo é o caso do ferro, que eu te mostrei ali. Ele tem uma atração forte e ele tem mais elétrons desemparelhados. A diferença está principalmente aqui, tá? Claro, além do fraco e do forte. E tem o diamagnetismo, que o diamagnetismo, em vez de uma atração, ele tem uma repulsão fraca. E os elétrons estão emparelhados. Então, nós vamos começar com paramagnéticos, né? Só para ressaltar de novo, atração fraca e desemparelhados. Tá, então o que significa isso? Se eu colocar eles num campo magnético, vai ter um fraco alinhamento no mesmo sentido do campo e por isso vai ter uma atração fraca. Ou se eu colocar eles dentro de um solenoide, por exemplo, tá? Pode ter um leve aumento na intensidade do campo magnético. Quem são os principais exemplos? Alumínio, magnésio. Cuidado que esse cara aqui não é o cobre, é o cátion cobre, né? Como o sulfato aqui é -2, esse cara aqui é o cátion +2, então é o íon cúprico. E o gás oxigênio. Então, se eu colocar para você a distribuição eletrônica do alumínio, né? Ele é 3p1. Do magnésio ele termina em 3s2. Do cobre, eu sempre faço o cátion, tá? Antes eu faço a configuração eletrônica do metal, né? Então o cobre é 4s1 3d10, cuida que ele tem aquela pane, né? Mas se ele perder aqui dois elétrons, ele perde esse aqui e perde um daqui. Então ele fica 3d9. Então repare que o alumínio, como ele é 3p1, ele tem um elétron desemparelhado, e o cobre, ele também vai ter um elétron desemparelhado. Eu não vou explicar aqui o magnésio e o oxigênio, tá? Porque eu precisava trabalhar com a teoria dos orbitais moleculares. Só que isso aqui já foge muito do ensino médio, tá? Então, eu só vou citar para você, se tu quiser ver essa explicação, deve ter vídeos, né, no YouTube explicando por que o oxigênio é paramagnético, mesmo parecendo que ele não tem elétrons desemparelhados, mas por essa teoria tu consegue ver isso. Então, o que acontece? Se eu colocar um paramagnético num campo magnético, ele vai aumentar o campo magnético. Então, a minha constante magnética vai ficar maior do que 1. Ó, para a gente não viajar muito, eu vou pegar um pouco de física do ensino médio, tá? É física básica, não te preocupa. Quando a gente coloca uma corrente elétrica
tá? E faz um negócio assim, que é chamado de solenoide. A gente pode calcular a intensidade desse campo magnético, que eu vou chamar de B0. O B é o símbolo de campo magnético, né? O N é o número de espiras. Esse cara aqui, que é a letra Mi com 0, é permeabilidade magnética no vácuo, 4 π vezes 10 menos 7. E a minha corrente elétrica. Então, o que acontece? Se eu colocar um material paramagnético aqui no meio, nós vamos chamar de solenoide nucleado. E aí, o campo magnético vai ficar maior. E se eu dividir esse valor aqui por esse aqui, vai dar um número maior do que 1. Esse número pode chegar, por exemplo, a 15, 25 vezes maior. Então, ele aumenta um pouco o campo magnético. Beleza? Agora, se eu tiver o ferro magnético, aí é um pouco diferente, porque a atração vai ser forte e eu tenho mais elétrons desemparelhados. Então, se eu colocar ele num campo magnético, tá? Um ferro magnético, eu vou ter um forte alinhamento e vou ter uma atração forte. E a capacidade de provocar um forte aumento na intensidade do campo magnético. Gente, isso na casa de centenas, tá? Não é dezenas que nem no paramagnético. Então, quais são os 3 ferromagnéticos? Seria legal você saber. Ferro, cobalto e níquel. E todas as suas ligas, tá? Praticamente que tenha ferro, cobalto e níquel em uma quantidade apreciável. Então, se tu pegar o ferro, repara que ele termina em 3d6, tá? É só olhar a tabela periódica, né? Tu tinha feito comigo antes. O cobalto, 3d7. O níquel, 3d8. Se a gente botar aqui o subnível D, né, dá para ver que ele tem 4 elétrons desemparelhados, olha isso. O cobalto tem 3 e o níquel tem 2. Ó, tem uma dica muito boa que eu acho, que esse pessoal aqui tá da coluna 8, 9, 10, né, família 8, 9, 10, antigamente era a família 8B. Então algumas tabelas ainda aparecem isso, tá? E aí é bem certinho os ferromagnéticos, tá? De tão parecido que eles são. Por isso que eles falavam que isso aqui era uma família só. Então é bem certinho, tá? O ferro, cobalto e níquel. Tenta lembrar que eles têm mais elétrons desemparelhados e, consequentemente, eles vão fazer uma intensidade, um aumento maior na intensidade do campo magnético. Ó, para ter uma ideia, esse campo magnético, né, se eu coloco um ferro magnético dentro daquele solenoide, ele pode aumentar umas 250 vezes. Cara, então o meu km, né, se eu dividir esse valor aqui por esse aqui, ele pode chegar a 250. Pô, isso é bastante, né, gente? Então, deixa eu te mostrar agora uma parte muito importante que é chamada de imantação, que é fazer ímãs. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que você não sabe nada, eu vou fazer do zero isso aqui, tá? Então, tudo começou na Grécia, tinha uma região da Grécia que tinha umas pedras que se atraíam magicamente. Então, os gregos chamaram esse lugar de pedras mágicas, e a tradução disso é magnésia. A gente sabe que essas pedras hoje, né, foram chamadas de magnetitas, em homenagem ao lugar, tá, das pedras mágicas. E a gente sabe que a magnetita é um óxido de ferro, né? Tinha que ser, né? Olha aqui, justamente o ferro magnético. E aí, esse óxido aqui é um óxido duplo, tá? Ele é a união do óxido ferroso, né? Que é esse cara aqui, mais esse cara aqui, tá? Que é o óxido férrico. 50% de cada dá esse cara aqui. Aí o que acontece? A magnetita, como isso aqui foi encontrado na natureza, né? Ela é um ímã natural. Só que a gente pode produzir ímãs também, né? Então, essa história que eu te contei é que vai dar origem ao magnetismo, e por isso que ele tem esse nome, o eletromagnetismo, e depois ondas eletromagnéticas e tudo mais. Então, a gente, por indução magnética, botar um ímã perto de um ferro magnético, de um paramagnético, por atrito ou por corrente magnética, né? Por corrente elétrica, que nem no solenoide lá, que a gente vai produzir um campo magnético, nós podemos transformar um material num ímã. Aí o nome disso é imantação. E se eu tiver um corpo imantado, é aquele corpo que virou um ímã. Então isso é um ímã artificial. Os ferromagnéticos, por exemplo, tá? Ferro, cobalto, níquel, fecone, eles podem manter essa propriedade magnética por muito tempo, por exemplo, anos.
Então, isso é um ímã permanente. Enquanto os paramagnéticos, eles perdem essa propriedade magnética quando cessa a causa da imantação. Então, se eu afasto o ímã de um paramagnético, ele deixa de ter essa propriedade magnética. Então, ele é um ímã temporário ou transitório. Uma coisa é certo, né? Se for um ímã natural, com certeza ele é um ímã permanente, porque ele já vai estar anos ali na natureza desse jeito, né? Então, com certeza deve ser um ferro magnético. Tá. Agora nós vamos fazer a imantação do para e do ferro magnético, tá? No para eu vou usar alumínio, no ferro magnético eu vou usar o ferro. Então, no alumínio, a gente sabe que a configuração dele termina em 3p1, então tá aqui, 3p1. Só que eu preciso te contar a verdade, tá? Se eu botar vários átomos de alumínio, olha só, não quer dizer que sempre vai ter um elétron no orbital px. Pode ser no pz, pode ser no py, e nem sempre os spins vão estar todos para cima. Isso aqui está aleatoriamente. De preferência exatamente assim, tá? Metade para cima e metade para baixo, metade spin up, metade spin down. A mesma coisa com o ferro, né? A gente sabe que o ferro é 3d6. A única novidade que eu vou te contar aqui é que quando a gente for montar os números quânticos, né, a gente põe todos bonitinhos para cima. Só que na natureza geralmente não tá desse jeito, tá? Inclusive o par de elétrons nem sempre vai estar nesse orbital aqui. Ele pode estar em qualquer outro orbital, mas claro, só pode ter um par de elétrons aqui. Então, eu sei que tem um par de elétrons, e os elétrons eu posso ter alguns para cima, três para baixo, um spin up, posso ter dois spin up, dois spin down. Então, é totalmente aleatório. Quando a gente coloca um campo magnético, vamos reparar aqui primeiro, tá? No paramagnético. Ó, em questão de segundos, tá? Milésimos de segundo às vezes, simplesmente, ó, repara aqui, ó, ele inverteu um elétron. Então, esse elétron ele se alinhou aqui, tá? Se eu continuar, ele vai alinhar outro elétron aqui, tá vendo isso? Então, acabou. O paramagnético não segue muito, não. Esse cara aqui, por exemplo, não sofreu influência, porque ele está longe desses outros mini-ímãs aqui e desse aqui. Então, desse lado aqui, muito menos, tá? Eu vou voltar agora e você vai reparar comigo o ferro magnético, pode ser? Tá, então vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso ímã e aí repara esses elétrons aqui que estão sofrendo a ação desse campo magnético, tá? Então dá uma olhada aqui, olha só, tcharam, se alinharam. Então vários elétrons aqui acabaram um influenciando o outro, então todo mundo meio pertinho, né? E acabou sofrendo essa influência. E aqui acabou virando um ímã, né? Esse ímã aqui, tu sabe que internamente, né, ele aponta do sul para o norte, né? Vai ser o contrário daqui. E ele acaba influenciando aqui também. Repara aqui, isso aqui acabou se alinhando também. Então, como isso aqui está tudo se alinhando, né? Se eu deixar o ímã mais tempo ou se eu aumentar a propriedade do ímã, não vai adiantar, porque a gente atingiu um nível de saturação. Eu só botei em inglês aqui saturation, tá? Porque no próximo gráfico eu vou te mostrar isso. Então, repara que todos os elétrons aqui que podiam ser alinhados já estão alinhados. Então, não adianta deixar o ímã mais tempo, né? Eu já estou sofrendo aqui uma atração forte e essa aqui é uma atração fraca. Agora tu consegue entender por motivos óbvios, né? Que aqui é forte e aqui é fraca. E se eu deixar mais tempo o ímã, não vai acontecer nada. Então, eu vou te mostrar agora um gráfico que tu vai entender bem certinho o que é um ferro magnético e o que é um paramagnético. Olha só esse gráfico. Imagina aqui que o H é um campo magnético externo que nós vamos colocar num material. Esse material verde aqui, ele é um material paramagnético. Então, conforme eu vou aumentando aqui a intensidade do campo externo, eu aumento o campo interno do paramagnético. Se eu reduzir o campo, se eu estiver reduzindo aqui o campo externo, o campo o campo magnético interno do paramagnético também reduz. Se eu inverter o ímã, mudar ali de posição, né, o polo norte e o polo sul, repara que o paramagnético acompanha também. Se eu voltar, o paramagnético volta também. Beleza? Agora vamos dar uma olhada no ferro magnético, que é o que está de azul aqui. Olha só, conforme eu aumento o campo magnético, o ferro magnético faz isso aqui.
Ele começa a aumentar de forma exponencial aqui em um momento até atingir a saturação. Quando ele atinge a saturação, todos os elétrons já estão alinhados. Então, a partir desse momento aqui, não adianta mais tu aumentar a capacidade, a potência, né, do campo magnético. Por quê? Porque ele já está saturado, então ele não vai aumentar. O campo magnético dele, o máximo é isso aqui, acabou. Só que olha só, no momento que tu começar a voltar a diminuir, tirei um ímã de perto desse material ferromagnético, né? Ele não volta por aqui. Você está vendo isso? No momento que ele atingir a saturação, ele não volta mais para cá. Ele volta para cá. Ele continua magnético. Ele virou um ímã, literalmente, um ímã permanente. E vai continuar com um campo magnético interno aqui durante anos. Tem como reduzir isso? Tem, se tu inverter o ímã, né, botar ele num campo magnético de sentido contrário, e aí tu começa a fazer uma correção, né, e ele começa a zerar até atingir o zero. Se tu deixar um campo magnético, né, ainda influenciando ele, ele acaba se alinhando com o campo magnético até atingir a saturação de novo. Se você tirar o campo magnético, ele não volta por aqui, ele volta por aqui. Então, o que que é isso aqui? Ó, eu vou te explicar agora. É que existem dois tipos de ferromagnéticos, né? E eu consigo, tudo que eu estou te explicando aqui faz parte do ciclo de esterese. Quando o pessoal comenta esterese, tá? É manter, por exemplo, a capacidade magnética, né? Um campo magnético dentro do material ferromagnético, ou tentar tirar isso, né? Tentar tirar, desmagnetizar ele ou magnetizar ele. Esse é o ciclo de esterese. Então, existem dois tipos de ferromagnéticos, tá? O ferromagnético duro, que é aquele cara, aquele material, aquele ferromagnético, que quando você reduz o campo magnético aqui embaixo, tá? Externo, ele continua com o campo aqui. Então, ele tem um alto campo remanescente. Vai ficar um campo magnético, né? Que o símbolo é B. Vai ficar um campo magnético remanescente aqui. Não importa qual era o sentido do campo. E tem mais, para você zerar ele, né, tirar todo o campo magnético de dentro desse material, tu vai ter um campo coercitivo alto também. Tu precisa vir até aqui, né? É considerável. Então, é um valor alto de campo coercitivo e é um valor alto de campo magnético remanescente. Um exemplo disso é o aço, que a gente usa para fazer ímãs, porque ele mantém literalmente um campo magnético interno. Agora, tem o ferromagnético mole, tá? Que daí esse campo aqui, remanescente, ele vai ser menor, ele vai ficar por aqui. E o campo coercitivo também vai ser menor, ele vai ficar por aqui. Então, isso aqui fica um negócio assim, por exemplo, tá? Ó, ele acaba criando um outro ciclo aqui de esterese, né? Um pouquinho diferente, ó, dá uma olhadinha. É um outro ciclo. É ferromagnético? É, não é paramagnético, né? Não é um negócio linear que nem o paramagnético. Ele é ferromagnético. Só que essa área aqui é menor. Um exemplo disso é a própria ferrite, né, o ferrinho puro, que a gente usa como núcleo, né, de solenoide, transformador, bobinas. Beleza? A minha pergunta para vocês é o seguinte: se eu deixar um ímã, por exemplo, cair no chão, tu acha que os elétrons embaralham um pouco? Sim. Eles começam a ficar desemparelhados. Eles começam a ficar cada um com um spin diferente. Então é por isso que a gente tenta não bater num ímã. E se eu aquecer, tu acha que isso aqui também vai começar a mudar? Vai. Tanto que existe uma temperatura chamada temperatura ou ponto de Curie. Essa temperatura ou ponto de Curie é a temperatura máxima que o material se mantém magnetizado. Tem uma temperatura, por exemplo, no ferro, que é a 770. Se eu aquecer até essa temperatura, o ferro simplesmente deixa de ser um ímã, porque daí esses elétrons aqui, eles deixaram de ficar alinhados. O níquel é mais fácil ainda, tá? Se eu pegar a temperatura de 354, o níquel também, ele deixa de ser um ímã, beleza? Bom, agora que eu já entendi a diferença entre ferro magnético e paramagnético, eu vou para os diamagnéticos, né? Que é aquela repulsão fraca, porque os elétrons estão emparelhados. Então, se eu não tenho elétrons, né, desemparelhados, fica muito difícil fazer um alinhamento. E aí eu não consigo fazer um alinhamento de tal maneira que vai criar um novo
ímã, né? E acaba tendo uma repulsão. E tem mais, se eu botar ele dentro de um solenoide, por exemplo, né? Ele acaba criando uma diminuição na intensidade do campo magnético. Exemplos: bismuto, cobre, prata, chumbo, até que o teu livro falou. Tu ainda pode acrescentar caras importantes, tá? Que nem prata, mercúrio, silício. Cuida com esse cara aqui que eu vou te mostrar um vídeo, tá? Água e nitrogênio, gás nitrogênio, nitrogênio líquido. Cara, isso aqui, como eles têm elétrons emparelhados, por exemplo, a água, né? Ela tem 8 elétrons do oxigênio e 2 do hidrogênio. Então, no total, ela tem 10 elétrons e estão todos emparelhados. Eu vou montar aqui o bismuto, o cobre e a prata, tá? Eu vou te mostrar aqui que a água, repara, ela tem todos os elétrons emparelhados. O cobre e a prata também. O bismuto não consigo te explicar por aqui, tá? Eu teria que ir para a teoria dos orbitais moleculares, então não vai dar certo aqui. Então, o que acontece? Se eu colocar eles dentro lá do solenoide, o campo fica menor. E se o campo fica menor, eu vou dividir esse valor por esse, né? Por exemplo, ficou a metade, né? Então, a minha constante magnética vai ficar 0,5, que é um número menor do que 1. Existem dois fenômenos associados, tá, ao diamagnético. Primeiro, a levitação diamagnética e a balança de Gouin. Eu vou te mostrar a levitação magnética porque, assim, como eu sei que esse material aqui é um diamagnético, eu sei que ele não vai encostar no ímã, porque vai ter aqui uma repulsão. A mesma coisa com o sapo levitando, a maior parte do sapo é água. Então eu sei que o sapo ele não vai encostar no ímã se eu colocar ele num campo magnético forte. Vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar aqui o desenho, ó, o vídeo, quer dizer, de um ímã que a gente colocou no material, tá? Agora nós vamos colocar nitrogênio líquido nele. E se a gente colocar nitrogênio líquido, olha que massa! E esse ímã simplesmente não vai mais chegar perto do material, porque o próprio gás nitrogênio ali em cima, que está entre eles, não permite encostar, tá? O ímã fica fugindo do gás e vice-versa. Eles têm uma repulsão um pelo outro. Ó, eu vou te mostrar aqui a água. Repara que aqui a gente tem simplesmente uma tampinha com água, tá? Que é plástica. E o ímã consegue empurrar. Tá vendo isso? E esse é o efeito diamagnético. E aqui a parte mais engraçadinha que tem, que é o nosso sapinho levitando, porque ele é praticamente feito de água, né? E se eu botar ele num campo magnético, ele fica desse jeito, tá? Gente, não estão machucando ele, tá? Não se preocupa. Então, voltando aqui, se a gente tiver um campo magnético muito forte e a gente pegar uma pessoa muito magrinha, a gente consegue fazer uma criança levitar. Tá, isso é brincadeira, foi mal, desculpa. Eu não podia perder essas, é que isso aqui não vai acontecer. E tem a balança de Gouin, cara, que é assim, ó. Quando a gente pega um material, tá? E coloca esse material entre dois ímãs desligado, nada acontece. Agora, se eu colocar o material, a maior parte dos materiais são diamagnéticos, tá? Sofrem a repulsão. Agora, se eu pegar um material paramagnético, que tem vários, ele vai querer se alinhar nesse campo magnético. E o que acontece com a balança? A balança ela vai ficar alterada. Ela não vai medir o peso desse material paramagnético com precisão, porque ele vai ser puxado para baixo, né, para se alinhar no campo magnético, e ele vai parecer mais pesado do que na verdade é. A mesma coisa se for uma substância diamagnética, que nem água, por exemplo, tá? Se eu botar um campo magnético aqui embaixo, ele vai empurrar a água para cima e a água vai parecer mais leve do que na verdade ela é. Show? Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, tá? Tem aqui uns exercícios liberados, tá, para vocês. Então, bons estudos, tá? Forte abraço, tchau.